Quem nunca se sentiu culpado em alguma área da sua vida? Hoje o nosso tema é sobre culpa. É um mal que atinge muitas pessoas durante o dia de hoje. Fica aí, Deus vai falar contigo agora. Para a nossa meditação, vamos ler em João capítulo 8, versículo de número 9, que diz assim: Porém, ouvindo eles isto, os acusados pela consciência saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Amém? Meus queridos, o capítulo 8 do Evangelho de João fala quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, sentado ali pela manhã cedo, ensinando a palavra do Senhor, ensinando as escrituras sagradas. A Bíblia vai dizer que os escribas, os fariseus, pegaram com uma mulher apanhada em adultério, apanhada no seu próprio ato do adultério. E a Bíblia diz que eles chegaram diante de Jesus. Disseram: olha, essa mulher foi pego no seu ato de adultério. E pela lei de Moisés, essa mulher deve ser apedrejada. Porém, o que é que você diz, Jesus? A Bíblia diz que Jesus se inclinou à terra e com o seu dedo escrevia. Não adianta fazermos especulações o que é que Jesus escrevia na terra. A Bíblia diz que Jesus olha para aqueles homens e diz: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E a Bíblia diz que eles começaram a olhar um para os outros, sabendo que todos tinham pecado, começaram a jogar fora as pedras e se saíram dali diante de Jesus. E Jesus pergunta àquela mulher: cadê os teus acusadores? E a mulher diz: foram todos embora. Mas ninguém te condenou, Jesus? Não, também nem eu te condeno. Vai-te embora também. Só tem um porém: não peques mais. Meus queridos, a culpa é uma dor que aflige a vida do ser humano, porque nós, seres humanos, somos diferentes dos animais. Somos pessoas racionais, diferente dos animais. Os animais sofrem muitas vezes com dores físicas. Nós, humanos, sofremos com dores emocionais, sofremos com dores espirituais, onde muitas vezes acaba com a nossa alegria em determinados momentos e períodos da nossa vida. A realidade é que, por causa da nossa capacidade intelectual de raciocínio, podemos muitas vezes nos preocupar com o futuro, muitas vezes também ficamos limitados ao nosso passado, perdendo energia no presente. A realidade é que o sofrimento físico e mental a outras pessoas, muitas vezes também nos metemos e acabamos também sofrendo com tudo isso. Se você for conversar com pessoas deprimidas, solitárias, angustiadas, pessoas muitas vezes movidas pelo álcool, pelas drogas, por alguns vícios, você descobrirá que o sentimento de culpa faz parte das suas dificuldades. Sentimentos daquilo que poderia ser feito, sentimentos que poderia se fazer e não se faz. E muitas vezes as pessoas se inundam querendo esquecer da vida, se escondendo do futuro, querendo esquecer do passado e se excusando-se do presente. A realidade é que alguns psicólogos dizem que existe uma culpa objetiva. Que culpa é essa, irmão Júlio? Essa culpa ocorre quando uma lei é quebrada e o transgressor é culpado. Embora muitas vezes o culpado não se sinta culpado, muitas vezes não se sinta remorso por causa disso. Por exemplo, você passar no sinal vermelho e os guardas não lhe multar, não significa que você não errou, não significa que você não é culpado, você errou. Mas muitas vezes achamos que nós não erramos, queremos esconder que não erramos, sabemos que erramos. Então isso é um sentimento de culpa objetiva. E a culpa objetiva pode ser legal, onde a pessoa às vezes avança nesse sinal vermelho porque não tem um guarda, porque não tem câmeras filmando. E a pessoa se compromete com esse tipo de culpa.
Existe também a culpa teológica, é onde a pessoa deixa de obedecer às leis de Deus. Teologia fala do estudo de Deus. Então, quando se desobedece a Deus, estamos cumprindo a culpa teológica. Existe um terceiro tipo de culpa, que é a culpa pessoal. Nesta, o indivíduo viola os seus próprios padrões pessoais, resiste aos apelos da consciência, né? Existe a culpa social, essa é terrível, é onde as pessoas se comportam de maneira grosseira com o seu próximo, faz mexericos, fofocas maliciosas, critica duramente os outros ou ignora alguém que está numa necessidade vital. Então existem esses tipos de culpa. A realidade é que um criminoso contumaz pode agir violentamente sem sentir nenhum remorso, sem sentir culpa, mas isso não isenta da culpa. Não, muito pelo contrário. Milhões de pessoas, inclusive cristãos declarados, se esquecem de Deus todos os dias e deste modo estão pecando contra Deus. Mas a realidade é que essas pessoas são culpadas diante de Deus, apesar de muitas vezes Deus não cobrar de imediato. A Bíblia diz que há pecados que Deus cobra de maneira muito rápida, mas outros só serão cobrados no dia do juízo final. E existe a culpa subjetiva, onde a pessoa sente pesar, remorso, vergonha, a pessoa sente autocondenação, se considera errada, porque muitas vezes deixa de fazer algo que deveria ser feito. E aí vem o desânimo, vem a ansiedade, o medo, a diminuição da autoestima, o senso de isolamento. Então tudo isso é que é culpa, mas o que é que a Bíblia fala acerca da culpa? A realidade é que muitos pais, professores, pregadores, evangelistas, muitas vezes pregam punições para evitar que as pessoas transgridam contra as leis de Deus. Muitas vezes líderes estão pregando mensagens duras para que as pessoas se sintam culpadas, e realmente somos culpados diante de Deus. Mas a realidade é que a Bíblia fala da culpa como uma tristeza. Existem dois tipos de tristeza. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, a Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, da qual ninguém se arrepende dessa tristeza, porque ela opera para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. O interessante é que a primeira tristeza, que é quando nós nos entristecemos por errar, reconhecemos o nosso erro, é uma tristeza santa, é uma tristeza construtiva que produz uma mudança construtiva. Por exemplo, se você estiver no restaurante e derramar um suco, um café, quem sabe na roupa do seu cônjuge, na roupa da pessoa que está do seu lado, da namorada, do namorado, uma coisa é você chegar para essa pessoa e começar a se culpar, dizendo: nossa, como eu sou desastrado, eu faço tudo errado mesmo, e me desculpa, e não faz nada com relação a isso. E outra coisa é esse acontecimento acontecer e você dizer: puxa, eu sinto muito, deixa eu te ajudar, por favor, e você vai lá e ajuda, e no final de tudo ainda se oferece para pagar a conta. Então essa é uma culpa, uma tristeza construtiva, que também produz uma reação, uma ação construtiva. Você sabe que é culpado, se arrepende e pratica uma ação. Como prova do seu arrependimento pela culpa, você age. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1 e 8, vai dizer que se nós dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade de Deus não está em nós. Olha só, quem diz que não é culpado, quem diz muitas vezes que está certo fazendo as coisas erradas, está enganando a si mesmo.
e a verdade de Deus não está em nós. É o que a Bíblia diz. Pelo contrário, no versículo 9, 1 João 1:9 vai dizer: mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então só existem duas situações que precisam ser satisfeitas, duas condições que precisam ser satisfeitas para que Deus nos perdoe. Quais são, irmão Júlio? Em primeiro lugar, precisamos nos arrepender, confessar, dizer que erramos. Parar com essa idiotice de querer enganar a própria consciência. Não, é chegar, é se arrepender, confessar, dizer que errou e fazer uma atitude como prova de arrependimento. Em segundo lugar, precisamos estar disposto a perdoar, porque muitas vezes queremos ser perdoados, muitas vezes queremos que Deus nos perdoe todo dia, toda hora, todo instante, queremos que outras pessoas nos recorram a gente, digam que está, e nós estamos perdoando, nós estamos fazendo que nem Cristo fez, nós estamos fazendo que nem Estevão fez, onde era apedrejado, eles dizem: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, Senhor. Então as pessoas que têm sentimento de culpa devem confessar, devem se arrepender para a glória do Senhor Jesus. A realidade é que muitas pessoas estão se sentindo culpadas por causa de experiências passadas. Quantas crianças, jovens, adolescentes não crescem com uma cobrança exagerada. A realidade é que os elogios, os incentivos são muito escassos na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Por quê? Porque muitas vezes os pais nunca estão satisfeitos, nunca elogiam. Muitas são as críticas dos líderes às vezes, muitas são as críticas dos patrões com relação ao funcionário. É difícil elogiar, mas é muito mais fácil criticar e desorientar as pessoas de forma brutal, onde muitas pessoas carregam esse senso de culpa de nunca receber um 10, é sempre um 5, um 4, quando muitos chegam a nota 6, 7, mas nunca recebem um 10 por aquilo que estão fazendo. Os sentimentos de culpa são uma forma de castigar nós mesmos e ao mesmo tempo nos pressionar a continuar tentando fazer o melhor. Quantas pessoas não se sentem culpado, pressionado, acham que nunca está fazendo demais, estão sempre se cobrando? Não, tenha calma, peça a direção de Deus, a orientação a Deus. Tenho esperança de que façam as coisas corretas para que não se sintam culpados. Deus já enviou o seu único filho para que pudéssemos receber o seu perdão e termos vida e vida em abundância. As pessoas estão se sentindo culpadas por causa de uma inferioridade, por causa de uma pressão social. E por que é que as pessoas se sentem inferiores, irmão Júlio? Porque as pessoas estão preocupadas com a sua autoimagem e é grandemente influenciada pelas pessoas, pelas críticas dos outros. A realidade é que as pessoas estão mais preocupadas com a sua reputação, as pessoas estão mais preocupadas no que os outros vão pensar acerca de si, do que Deus vai pensar acerca de mim. As pessoas estão mal desenvolvidas de forma consciente. Você sabia que a palavra consciência não aparece no Antigo Testamento? Já com relação ao Novo Testamento, aparece 31 vezes. O interessante é que Paulo escreveu que as consciências se baseiam em princípios morais, universais dados por Deus, que esses princípios estão escritos no coração do homem. Então o próprio Deus colocou a consciência, o senso de culpa, o senso crítico na vida de cada um de nós, de maneira que nós sabemos sim o que é certo e o que é errado. Sabemos
Todo mundo sabe que é errado roubar. Todo mundo sabe que é errado pegar naquilo que não é dele. Todo mundo sabe que é pecado mentir. Todo mundo sabe que é errado quando está fazendo uma coisa que não agrada a Deus. Sabe, Deus colocou isso dentro de mim. Deus colocou na vida de você. Por mais que você não queira ouvir a palavra, ler a Bíblia, se escondendo, mas Deus está lá na tua consciência, no coração, dizendo o que é certo e o que é errado. A verdade é essa. O interessante é que o psicanalista Freud, juntamente com os psicólogos, psiquiatras, ele tem afirmado que a consciência é moldada nos primeiros anos da vida, através das proibições, das expectativas dos pais. Muitas vezes a criança, ela aprende como deve agir para receber elogios ou punições. As pessoas estão o tempo todo se comportando de forma que recebam elogios ultimamente. As pessoas querem ser elogiadas, ninguém quer ser criticadas, e por isso se cobram, por isso se doam, por isso procuram apresentar uma imagem muitas vezes irreal, surreal, uma imagem que está fora totalmente da realidade, vivendo uma vida medíocre. E como é que eu devo me comportar, irmão Júlio? Segundo Freud, deva se comportar como Deus. Se comporte para agradar a Deus. Se comporte para agradar a Deus, para a glória do Senhor Jesus. Independentemente do que os outros vão pensar a meu respeito, independentemente do que os outros vão pensar ao teu respeito, você agradando a Deus, meu amigo, está agradando a tudo, porque Deus é tudo em todos para a glória do Senhor Jesus. Quantas pessoas não estão sendo influenciadas de forma negativa? O próprio Adão e Eva foram influenciados de forma sobrenatural, porque eles não tinham esse senso de culpa antes do pecado. Antes do pecado eles viviam de forma naturais, nus, de forma de que eles não se envergonhavam um do outro, eles não tinham consciência do bem e do mal. É bem provável que o Satanás muitas vezes cria os sentimentos de culpa que sentimos hoje em dia. Estimula muitas vezes os crentes a continuarem se sentindo culpados, sem perdão, mesmo quando muitas vezes não estão fazendo coisas erradas. Mas a Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador, que está nos acusando de dia e de noite. Lembra quando Satanás acusou Jó? Jó só é fiel ao Senhor porque o Senhor tem dado riqueza, família. Tira tudo para Deus, vê se Jó não vai te blasfemar na tua cara, Deus. Está lá Satanás nos acusando, aquela culpa terrível na nossa mente, na nossa consciência. O diabo nos acusando de dia e de noite. Quantas pessoas não têm pensamentos defensivos para fugir da ansiedade? E o que é que faz? Colocam a culpa nos outros. Quando você vê uma pessoa culpando o outro, meu amigo, é porque o sentimento de culpa na vida dessa pessoa está terrível. E aí joga a culpa no outro. É a síndrome de Adão, é a síndrome de Eva, é a síndrome da serpente. Se lembra lá? Ah, Senhor, por que você comeu do fruto? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. E Eva, por quê? Não, foi a serpente. Quando chegou a serpente, todo mundo jogando a culpa uns nos outros. Mas eles sabiam que tinham errado, sabiam que tinham transgredido contra a lei de Deus. A realidade é essa. Que nós devemos nos perdoarmos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Os efeitos dos sentimentos de culpa são sempre negativos. Algumas pessoas aprenderam a aceitar os seus erros. Muitos deles crescem com os erros. Ao confessá-los a Deus e aos outros e descansar satisfeitas. Porque quando confessamos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Mas é necessário confessarmos a Deus. É necessário confessarmos aos outros. A passagem que nós lemos de Maria Madalena, a Bíblia diz que Jesus não desculpou o pecado dela, não. Em nenhum momento Jesus desculpou o pecado dessa mulher. Mas conversou com ela. Disse, olha, você é culpada.
Realmente o adultério não agrada a Deus. Vá embora e não peques mais, procure não errar mais. Foi as palavras que Jesus orientou. Devemos nos aproximar de outras pessoas com atitude de amor, com atitude de ajudar o próximo. Existe um clichê que diz que nós aceitamos o pecador apesar de não aceitarmos o seu pecado. A realidade é essa. Que história é essa de estar fazendo coisa errada e não continue? Deus está se agradando disso. Não. É necessário abandonar, confessar e procurar não errar mais naquilo. Porque que evangelho é esse que não tem transformação de vida? Devemos discernir a natureza do problema. Quem não se lembra de Davi quando cometeu imoralidade, assassinato e fraude? O rei admitiu imediatamente o seu pecado, confessou a sua transgressão quando foi confrontado pelo profeta Natã. Davi teve que conviver com as consequências do seu erro pelo resto da sua vida. Mas estava livre da dor moral porque confessou o seu pecado diante de Deus. Existe uma crença errada que diz que podemos fugir do passado. O sofrimento pode ser evitado, que a felicidade é sempre possível. Se continuar no nosso erro, é mentira. Ninguém esquece o passado. Ninguém pode viver feliz no erro. Não. Não adianta fugir. Uma hora nós vamos reclinar a nossa cabeça no travesseiro e a consciência vai estar lá, dizendo: você está errado. Se arrependa antes que seja tarde desse erro. O senso de culpa está lá, a não ser que sua cabeça esteja cauterizada, derretida. A realidade é que Deus não espera a perfeição minha e sua, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Deus não espera a nossa perfeição, mas uma tentativa de fazermos a sua vontade, conforme a entendermos da melhor forma possível. Deus é um Deus compassivo, que também ama de forma incondicional e perdoa os nossos pecados sem exigir de nós expiação e penitência. Isso não é mais necessário porque Cristo já pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Solução definitiva para a culpa e para os sentimentos de culpa é admitir a nossa dor, sofrimento, fracasso, é confessar a Cristo que erramos. Se necessário, confessar outras pessoas também, orar, pedir perdão, desejar sinceramente o arrependimento, a mudança de comportamento, finalmente acreditar com a ajuda divina que fomos perdoados, aceitos por Deus, esse Deus criador de todo o universo. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos aceitar, Ele quer nos amar, perdoar nós mesmos, mas precisamos confessarmos os nossos erros, para Ele ser fiel e justo, para Ele nos perdoar de todo o pecado. E aí as perguntas que surgem é: mas irmão Júlio, eu não consigo pedir perdão. Ore, jejum, se consagre, seja humilde, e no tempo certo você vai conseguir pedir perdão. Ah, eu tenho vergonha de pedir perdão. Muitas vezes temos vergonha de pedir perdão e não temos vergonha de fazer o que é errado diante de Deus e de outras pessoas. Existem outras perguntas que as pessoas muitas... eu não me sinto perdoado. Sim, muitas vezes o sentimento de culpa, ele não desaparece de uma hora para outra, não. Mas podemos descansar em Deus, que esse sentimento mais cedo ou mais tarde vai desaparecer. E aí você pode perguntar: eu sei que Deus me perdoa, mas não consigo perdoar os outros. Se você está tentando perdoar, mesmo que esteja perdoando aos troncos e barrancos, perdoando hoje, amanhã, e tendo que perdoar de novo outro dia, mesmo assim você ainda é um perdoador. A maioria de nós somos apenas amadores com relação ao perdão. Somos os pernas de pau quando se trata de perdoar.
devagarinho. Sempre vai aparecer o rancor, o ódio, mas temos que lutar diariamente, muitas vezes, com isso. Outra pergunta que surge é: como eu posso perdoar se eu não consigo esquecer? A realidade é que é melhor deixar as lembranças antigas para trás, mesmo quando já existe o perdão. As lembranças podem permanecer o tempo todo, mas se nos tornarmos a alimentá-las, elas sempre vão começar a desabrochar. Temos que lutar contra isso. Perdoar tem que vir em primeiro lugar. Depois vem o esquecimento total ou parcial. A primeira atitude que se deve a tomar é perdoar. E como é que nós devemos evitar a culpa para nós encerrarmos? Em primeiro lugar, ajude outras pessoas. Não sejam tão severas com outras pessoas, tão exigentes. Estejam dispostas a perdoarem. Porque também somos culpados em muitas coisas. Como devemos evitar a culpa? Ajude outras pessoas a encontrar os seus valores. Ajude as pessoas a encontrar os seus dons naturais. Ajudar os outros é de Deus, sempre foi de Deus. Mas a realidade é que nós vemos uma sociedade egoísta, em que as pessoas só pensam em si mesmas, onde já não se ama mais a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Existe um ditado que dizia: comendo eu e o meu cavalo, o restante que se tore para lá. Mas não foi assim que Deus nos ensinou. Quando nós ajudamos outras pessoas, nos sentimos bens consigo mesmo. A primeira pessoa privilegiada com isso é você mesmo. Em terceiro lugar, quando ajudo os membros da igreja também a compreender seus valores, pois todo crente deve entender que Deus compreende as nossas fraquezas. Quando nós caímos, Ele está disposto a nos perdoar de forma graciosa. É sempre bom incentivar as pessoas a examinar seus níveis de exigência em relação a si mesma. Lembre as pessoas de que há duas maneiras de aprender sobre o perdão. Em primeiro lugar é experimentá-lo. Em segundo lugar é praticá-lo. Experimente o perdão de Deus, mas pratique também o perdão de Deus. Nem todos os sentimentos de culpa são ruins. Como assim, irmão Júlio? Que não é? Não. Algumas vezes os sentimentos de culpa nos levam a confessar o nosso pecado e a agir de forma construtiva, como eu falei aqui, confessando, agindo de maneira correta diante de Deus e do próximo. Que nós possamos aprender com esse episódio de Maria Madalena. Que possamos nos arrepender, que a tristeza, segundo Deus, possa operar o arrependimento para a nossa salvação. Porque a tristeza do mundo vai operar a morte. Melhor é o sentimento de culpa confessado diante de Deus e dos homens, do que levarmos uma culpa por resto da vida, nunca confessarmos, apesar de a nossa consciência estar lá, martelando o tempo todo que estamos errados. Procure transformar essa culpa em algo construtivo, confessando, e pegando isso e ajudando outras pessoas futuramente. Quando o homem comete o crime, existe o dolo, que é quando a pessoa tem a intenção de fazer. Existe o dolo direto, o dolo eventual. Existe a culpa. E a culpa ela é dividida em negligência, imprudência e imperícia. Existe a culpa por negligência, quando, por exemplo, deixa de se fazer o que deve ser feito. Sabe, quando o carro capota e vão olhar, os pneus estavam careca. É uma culpa por negligência.
Existe uma culpa por imprudência, dar ré numa garagem, sem olhar para trás e de repente você mata a sua criança. Foi sem querer. Não. Você é culpado de forma imprudente, porque sabia que tinha uma criança dentro de casa e deu ré e não olhou para trás. E existe a culpa em perícia. Por exemplo, o médico querer fazer uma cirurgia, querer dar uma anestesia sem ter aquela experiência naquela área. Então existe isso, é do direito penal. Até peguei isso aqui do direito penal. É que a culpa ela se divide em negligência, imprudência e imperícia. Então será que nós estamos culpados diante de Deus de forma negligente? Na nossa vida, será que nós não estamos andando de ré no nosso carro, dentro da nossa própria casa, onde tem crianças que podemos atropelá-las? É coisas para nós pararmos e pensarmos. Será que nós não estamos levando um senso de culpa em perícia e estamos realizando coisas que não temos capacidade de fazer, que nem um médico realizar uma cirurgia sem ser diplomado, sem ter uma experiência naquilo, sem nunca ter feito um estágio? Olha só que coisa deu para trazer para a nossa vida com isso aqui, até do direito penal, senso de culpa. Que nós possamos meditar nesta palavra. Será que não estamos sendo culpados, negligentes? Será que não estamos sendo imprudentes? Por exemplo, a pessoa está fazendo um racha no trânsito, com outros carros lá no trânsito, está lá, andando em alta velocidade, de repente acontece um acidente. Foi sem querer, querendo. Não, você é culpado. De forma imprudente vai ser julgado de acordo com o Código Penal. Será que nós não estamos sendo culpados em perícia, fazendo coisas sem experiência? Fazendo coisas que não estão agradando a Deus, fazendo coisas que não é da vontade de Deus? Guarda esta palavra para a glória do Senhor Jesus, que possamos nos arrepender. Você está triste? Júlia, eu estou triste, estou com senso de culpa. Pois é, eu me lembro que uma certa vez eu estava dentro da minha casa ouvindo um hino de louvor a Deus e de repente comecei a chorar. E minha mãe perguntou: meu filho, você está chorando por quê? Eu não sei, mãe, é um vazio na alma. Eu sinto que eu estou pecando contra Deus, mas não tenho força de ir para a igreja. Sabe o que era aquilo? Já era o sentimento de culpa, do pecado, de fazer coisas que não agradavam a Deus. Já era Deus querendo trabalhar na minha vida. Mas eu louvo a Deus porque gerou outra tristeza. E qual foi essa outra tristeza? 2 Coríntios 7:10 vai dizer: mas a tristeza do mundo opera a morte. Eu não continuei naquela tristeza. Eu digo: eu tenho que me arrepender, eu preciso confessar o meu pecado, senão eu vou morrer nessa desgraça de pecado, vou para o inferno. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso ler a palavra, eu preciso conhecer a Deus. Eu não vou deixar que Satanás me leve para o quinto dos infernos, não. Eu vou me arrepender. Existe dois tipos de tristeza, Deus. Que essa tristeza que eu estou sentindo na alma, no coração, possa operar no arrependimento, Deus. Me perdoa. Eu quero ser salvo. Eu quero ir para o céu, Deus. Mas existe a tristeza do mundo. Essa vai gerar a morte. A pessoa sabe que está errada, sabe que está em pecado contra Deus, mas permanece naquilo por causa do orgulho, por causa que Satanás tem colocado na tua mente. Não pede perdão, não. Ele não vai aceitar o perdão, não. Deus não aceita. Deus te aceita sim. Deus te aceita como você é. Olha só Maria Madalena. Muitos são os acusadores, querem dizer: olha, isso aí pela lei lá tem que ser apedrejado. O que é que o Senhor diz? Jesus calmamente se ajoelhou, começou a escrever na terra. Diz: vocês também não têm pecado, não? Vocês também não são pecadores, não? A Bíblia diz que começando do mais velho, ou seja, quanto mais anos de vida tem, mais pecado tem. Começando pelos mais velhos, começaram a lançar as pedras no chão e foram saindo um por um. E aquela mulher ficou admirada: cadê os teus acusadores? Foram todos embora? Sim, Senhor, ninguém me acusou. Disse: pois é, são todos pecadores também. Eles poderiam me pedir perdão. Cadê que pediram perdão dos pecados deles, da religiosidade deles? Ninguém me pediu perdão. E você está perdoada, Maria Madalena. Só tem um porém: vai, mas não peque mais. Eu aceito sim, aleluias, você como uma pecadora, mas não aceito que você continue nesse adultério, não aceito que você continue na prostituição, na fornicação, mentindo, roubando. Não, eu não aceito, Maria Madalena. Vai, procura viver uma vida íntegra agora, com comunhão com Deus, com integridade. A Bíblia diz que Maria Madalena saiu do corpo dela 7 espíritos malignos, imundo. Jesus expulsou da vida dela, mas foi uma grande discípula de Jesus. Maria Madalena foi a primeira mulher, aleluia,
aleluia, chegar no túmulo de Jesus, ver Cristo ressurreto. Maria Madalena teve um privilégio enorme de ver Jesus ressuscitado dentre os mortos. Ei, Deus quer tirar de você todo o senso de culpa, aleluia, para que você possa ver Ele ressurreto, ver a glória dele, se sentir livre desse senso de culpa, se sentir liberto, livre para a glória do Senhor Jesus. Faça o que é reto diante de Deus. Mas, irmão Júlio, eu não consigo mais, tente, que nem eu falei aqui. Deus se agrada quando você tenta, mas muitas vezes a gente erra que nem Pedro. Pedro muitas vezes estava tentando fazer a coisa certa, errando, até que um deles se converteu de verdade e Deus usou grandemente para a glória do seu nome, amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem com outras pessoas e que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado. Deus te perdoa, mas é necessário confessar o nosso pecado, lembre-se disso, e procurar fazer o que é certo para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, você, sua família. Deus vai te usar na terra ainda grandemente. Você vai ajudar outras pessoas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Basta seguir esses conselhos, esses exemplos da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se inscreve aí e compartilha com outras pessoas. Amém. Na paz de Cristo.